Olá, amados. Conforme de praxe, novamente retornamos a este vídeo para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Semanalmente aqui retornamos e fazemos comentários sobre as lições da nossa escola dominical, a melhor escola do mundo. Mas antes queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes aqui no Brasil. Em Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Em Quatis, centro de Quatis, Rua Delfim Frois, número 55. Também distrito de Quatis, Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Em Barra Mansa temos a nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Coração de Aço do Brasil, estado do Rio de Janeiro. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, na entrada da cidade, bem em frente ao CRAS, localiza-se a nossa igreja. Ainda no município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, próximo à Torre. Em Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3.907, Pinheiral, município do estado do Rio de Janeiro. E em Minas Gerais temos dois endereços: Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, bem em frente à Praça da Estação. Também em Caratinga, Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Meus amados, já está disponível a nossa nova revista. Estaremos estudando no próximo trimestre, a partir de 1º de abril, Missiologia, tarefa delegada por Jesus à Igreja, que se tornou num grande desafio. Ebenezer Dominical é o nosso lançamento do Ministério Missão Europa. E o nosso comentarista destas lições é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Poderão adquiri-las em qualquer um dos endereços de nossas igrejas que foram aqui elencados. E também estamos informando o nosso último lançamento. Estamos comentando sobre doutrinas do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Pneumatologia é um estudo sistemático da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Vocês poderão também adquiri-los em qualquer um
dos endereços elencados aqui. Pneumatologia é um livro de 160 páginas que trazem estudos sistemáticos sobre a pessoa do Espírito Santo. E estamos então concluindo os nossos estudos deste trimestre. Estamos exatamente falando sobre o Espírito Santo, seus símbolos e seus dons. Ebenezer Dominical é a nossa revista oficial do Ministério Missão Europa. E queremos comentar hoje a lição número 9, lição que foi estudada no dia 3 de março do ano em curso. A lição que nós estudamos tem por título A Unção do Espírito Santo como o óleo. E o texto áureo está fundamentado no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo número 20. Moisés assim escreveu: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Verdade aplicada, como o óleo da santa unção, que era de uso exclusivo para untar as pessoas comissionadas por Deus, o Espírito Santo continua a ungir aos que Deus tem chamado. E os principais objetivos desta lição, objetivos específicos, são os seguintes: mostrar de que modo o óleo é preparado, demonstrar as diversas maneiras de utilização do óleo, despertar interesse para obter o óleo do Espírito. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 30 do livro de Êxodo, segundo livro, dos versículos 22 a 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Introdução. A Bíblia Sagrada faz referência ao óleo com duas utilidades em seu emprego. Havia óleo da unção que era utilizado especificamente com o objetivo de ungir as pessoas que haviam sido chamadas para o desempenho de um ministério. Era conhecido como o óleo da santa unção. Também havia o óleo que era utilizado para diversas finalidades. Um óleo simples. Livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20. É o mesmo texto que lemos no texto áureo. Repetindo, diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente.
A temática do tópico primeiro: como o óleo era preparado. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 39. O óleo preparado para a Santa Unção era derivado de uma árvore chamada oliveira, da família das oleáceas, cujo fruto é a azeitona. Antigamente, as olivas eram pisoteadas ou colocadas em tanques com moinhos de pedra para esmagá-las. Os aparelhos para amassar as azeitonas eram movidos por animais ou pessoas. As prensas hidráulicas extraíam o óleo dos cachos cheios da pasta da moagem. A preparação do óleo figurava o sofrimento de Jesus, que haveria de ser moído por causa das nossas iniquidades, conforme escreveu o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, cuja morte preparou o caminho para a descida do Espírito Santo como o óleo da unção. Subtópico 1.1. O óleo é utilizado na farmacologia. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo número 6. A Bíblia já falava da utilidade e o emprego do óleo como insumo para a fabricação de medicamentos, como as pomadas, por exemplo, que eram feitas à base de óleo. O médico Lucas fez referência ao uso do óleo como remédio. Disse ele, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo número 34. A utilização do óleo como tratamento farmacêutico é um dos símbolos que mostra a ação do Espírito Santo para transmitir vida e sarar as feridas da alma humana. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 63. Subtópico 1.2. O óleo é utilizado como colírio para os olhos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. O colírio é um produto líquido que se aplica sobre o globo ocular com a finalidade de tratar a conjuntivite ou aliviar o cansaço dos olhos. Ela traz novas forças para os olhos afatigados, por isso simboliza o poder de renovar, que é uma das características do Espírito Santo. Subtópico 1.3. O óleo é utilizado
para servir de alívio às dores. Suave é o aroma dos teus argumentos, ou melhor, suave é o aroma dos teus ungüentos. Como o unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. O rei Salomão, escrevendo no livro de Cânticos, capítulo 1, versículo número 3. O óleo tem a mesma propriedade de um unguento precioso. Ele tem como atividade natural aliviar as dores do corpo ou a irritação da pele. Seu atributo especial lembra o efeito suavizador desenvolvido pela ação do Espírito Santo. Por isso, Cristo denominou-o de Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. É função do Espírito Santo transmitir alívio e refrigério da parte de Deus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo número 7. O óleo é utilizado como produtos comésticos. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo número 9. A fabricação de produtos cosméticos são todos fabricados à base de óleo, como, por exemplo, os sabonetes e os cremes que são usados para a higiene pessoal. O óleo utilizado para a produção de bens de consumo são preparações constituídas por substâncias naturais para uso externo nas partes do corpo humano. Esse processo simboliza a operação purificadora do Espírito Santo na vida do cristão. Segundo Pedro, o apóstolo de Cristo, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Epístola 1 a Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Subtópico 2.1. O óleo é utilizado para embelezamento do corpo humano. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Livro de Esther, capítulo 2, versículo número 12. O óleo também pode servir de insumo para a produção de produtos destinados ao embelezamento do corpo humano. Mais do que cuidar da aparência exterior, o Espírito Santo opera como óleo precioso que muda a configuração interior do coração do crente e o torna brilhante diante do mundo de trevas. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus,
o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus capítulo 1, versículo número 9. 2.2. O óleo é utilizado para produtos de perfumaria. Algumas matérias-primas, como flores diversas, bulbos e raízes, geram os produtos naturais extraídos ou os óleos absolutos refinados e caros utilizados na produção de fragrâncias. Semelhantemente, o Espírito Santo transmite o bom cheiro de Cristo e o dissemina entre a igreja. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo número 3. Paulo falou sobre a fragrância do conhecimento de Cristo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Epístola de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 15. Subtópico 2.3. O óleo é utilizado na indústria alimentícia. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Para a fabricação dos mais variados tipos de produtos alimentícios, usa-se o óleo como um dos elementos principais da preparação. Quando o alimento espiritual é temperado com o óleo do Espírito Santo, nada fica mais deleitoso. O apóstolo Paulo falou sobre a origem da sua capacidade, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Epístola 2 Coríntios, capítulo 3, versículo número 6. A utilização do óleo do Espírito como substância no ensino da palavra deixa o ouvinte satisfeito e bem alimentado, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 5. O óleo do Espírito traz conhecimento e tudo fica mais fácil de entender. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Epístola 1 João, capítulo 2, versículo número 20. Subtópico, ou melhor, tópico número 3. O título é: o óleo é um combustível industrial. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. Os combustíveis, como o óleo, por exemplo, são substâncias que são levados ao fogo para a produção de energia e calor.
O calor produzido pela combustão é empregado para mover turbinas nas usinas termoelétricas ou para acionar motores. O óleo combustível é também um dos símbolos do Espírito Santo, pois representa o poder impulsionado para testificar o Evangelho de Jesus, conforme ocorreu com o apóstolo Paulo na Macedônia. Subtópico 3.1. O óleo é um lubrificante industrial. Os óleos lubrificantes, também conhecido como óleos para motor, são substâncias viscosas que são utilizadas com o objetivo de reduzir o atrito causador de ruídos, aquecimento e desgaste dos equipamentos. O óleo lubrificante tem o papel de aumentar a vida útil dos componentes móveis dos motores. É também uma simbologia da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Sua função é promover a unidade entre os crentes, tornando-os unidos em Cristo, a fim de que todos possam suportar uns aos outros com a liberação de perdão, conforme expressou o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Subtópico 3.2. O óleo mantinha as lâmpadas acesas. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Livro de Êxodo, capítulo 27, versículo número 20. No Antigo Testamento, o óleo tinha utilidade para manter acesas as lâmpadas do candeeiro. Também se fazia uso de um utensílio de metal com base de apoio e em cuja parte superior havia um bocal onde se introduzia uma vela para iluminar o ambiente, já que não existia energia elétrica. O castiçal simboliza a igreja no Novo Testamento. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e o dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo número 20. Cada crente é advertido para manter acesa sua lamparina, preparando-se para o grande dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, conforme escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 4. Subtópico 3.3. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O óleo do Espírito Santo é oferecido gratuitamente a quem se dispuser em seguir a Jesus. Pela fé, devemos ter atitude, pois somente quando tomamos o passo, o óleo do Espírito começa a fluir, enchendo o vaso vazio. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo número 16. Aquele que busca obter o óleo e renuncia a si mesmo e zela pela sua alma, nunca há de faltar o óleo do Espírito sobre sua vida. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes, capítulo 9, versículo número 8. E qual é a conclusão desta 9ª lição? Nesta lição, aprendemos que o Espírito Santo habita o coração do crente e opera a santificação em seu interior. O óleo da unção transforma-o e o habilita com poder para a obra da evangelização. O Espírito Santo capacita o crente e torna as mentes iluminadas, de tal modo que possa executar com ousadia a vontade soberana de Deus. O Espírito Santo, como o óleo lubrificante, penetra os lugares mais secretos, transforma o coração de pedra e o amolece. O homem que estava morto recebe um renovo. É o Messias, ou ungido de Deus, que, por intermédio do Espírito Santo, move os corações, fortificando-os, a fim de que produzam muitos frutos para o reino de Deus. E como reflexão, queremos deixar o seguinte: o próprio Espírito Santo inspirou o profeta Isaías, que falou sobre Jesus como o Messias enviado por Deus. Ele disse que o Espírito Santo de Deus ungiria Jesus para profetizar, curar, pregar, libertar, consolar e redimir. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Pela graça do Pai, através do Espírito Santo, todas as conquistas de Jesus foram compartilhadas conosco como favor não merecido. No próximo domingo, se Deus disser que sim, voltaremos com a lição número 10 e falaremos sobre o orvalho como fonte de renovação pelo Espírito Santo. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista do Ministério Missão Europa. E estamos concluindo neste trimestre o nosso tema sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Estamos estudando sobre seus símbolos e seus dons. E queremos relembrar-lhes que já está disponível a nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Estaremos falando sobre missiologia, tarefa delegada por Jesus à Igreja dos últimos dias, e que tem sido
é um grande desafio para a igreja dos últimos dias. O nosso comentarista destas próximas lições é o nosso presidente, nosso pastor presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E queremos reforçar a todos vocês o nosso último lançamento, Pneumatologia, é um livro que também trata de doutrinas sobre o Espírito Santo, um estudo sistemático sobre a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas de estudos e complementos destas lições que estamos concluindo neste trimestre. Pneumatologia é um livro lançado pela editora Literis e vocês poderão encontrá-los também em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.